Olá, povo de Deus, segunda-feira, sexta semana do tempo comum, 17 de fevereiro de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 4, de 1 a 15, e o versículo 25, e Marcos 8, de 11 a 13. O autor desta perícope de Gênesis seguramente não queria contar a história de uma briguinha entre dois irmãos e que terminou de maneira trágica com um assassinato. Vejamos que não é bem explicado por que Deus preferiu a oferta de Abel, desviou o olhar da oferta de Caim. Uma possível explicação está no modo de produção dos dois irmãos. Um era pastor, portanto, de vida nômade, outro lavrador, o que exige uma vida mais sedentária. Alguns exegetas dizem que era a briga entre esses dois modos de produção, esses dois modos de vida, e que o autor defendia a vida nômade com o pastoreio e rejeitava a vida sedentária com a lavoura. Outra pista de interpretação era a constante rivalidade interna do povo hebreu, que carecia de uma explicação por que não se entendem. Penso que não é tão difícil perceber que o texto supõe uma civilização já evoluída, capaz de realizar cultos com ofertas, como de Abel e de Caim. E também se diz que há outras pessoas que poderiam matar Caim. Também vemos no livro de Números, capítulo 24, versículo 21, que há referência a um povo chamado Quenita, uma espécie de clã que tinha acolhido Caim. Enfim, nossa narrativa nos coloca com o drama que atinge o povo hebreu, aqui simbolizada numa família onde irmão mata irmão. E Caim recebe um castigo que nos parece mais duro que o de Adão, pois nem mesmo o pão da terra conseguirá tirar. Porém, Deus também lhe dá um sinal protetor com o qual conseguirá defender sua vida diante de todos os que possivelmente queiram lhe atacar. Castigo e misericórdia fazem parte da leitura do povo hebreu frente às dificuldades históricas pelas quais passavam. Uma questão chave de nosso texto está na pergunta que Deus faz a Caim depois de ele ter assassinado Abel. Onde está seu irmão? As implicações do relacionamento humano, da responsabilidade pela vida uns dos outros, pergunta que continua a ser feita ao longo da nossa história. Deus continua perguntando a todos nós: onde está seu irmão? É muito comum vermos em nossa sociedade a mesma reação de Caim. Sou porventura eu guarda do meu irmão? É exatamente esse imiscuir-se da responsabilidade sobre a vida de nossos irmãos, o eixo de nossa sociedade egoísta, onde não conseguimos nos ver como irmãos, mas como rivais, como concorrentes. O drama que lemos hoje também nos remete à espiral de violência que presenciamos ao nosso redor todos os dias. Guerras fratricidas são comuns numa sociedade polarizada, onde se cultiva o ódio, armamento, falsas notícias, difamações. A voz do sangue do teu irmão clama por mim. A voz do sangue de inúmeros irmãos e irmãs nossos massacrados pelo sistema econômico que privilegia o lucro, pelo sistema político que só tem servido para conquistar cada vez mais privilégios para uma elite, e pelo sistema jurídico que se acostumou a julgar com parcialidade, defendendo essa mesma elite em detrimento do direito dos pobres. Essa voz de sangue continua a clamar a Deus e a só confiar nele. Nosso texto termina com Deus abençoando outra vez Adão e sua mulher,
com um novo filho que recebeu o nome de Sete, para substituir Abel, que Caim matou, e garantir a posteridade a Adão. Em meio a tanto drama, Deus sempre aparece abençoando e manifestando a sua misericórdia. Marcos 8, de 1 a 13, temos hoje a leitura de apenas 3 versículos. Ouçamo-lo. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com Jesus e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Jesus tinha terminado de saciar a fome da multidão, que por si só já era um imenso sinal. Quando vemos hoje os fariseus pedindo a Jesus um sinal do céu, percebe-se de imediato que é uma atitude de enfrentamento, de polêmica, para poder acusar Jesus por sua prática tão livre das amarras da lei. Essa malícia dos fariseus não lhes permite acercar-se da fé. Essa tradição de querer um sinal extraordinário para crer, vemos em Isaías capítulo 7, quando o próprio Javé diz a Acás: pede um sinal a Javé teu Deus. Ou em segundo livro dos Reis, capítulo 20, quando Ezequias diz a Isaías: qual o sinal de que Javé vai me curar e de que dentro de 3 dias subirei ao templo de Javé? E agora vemos os fariseus querendo um sinal para dar crédito a Jesus. Se tudo que Jesus já havia feito não tinha sido suficiente para convencê-los, não será com um novo milagre que eles se convencerão e se converterão. Quando estava em Nazaré, sua terra, se diz que Jesus não fez aí muitos milagres por causa da incredulidade de seus contemporâneos e conterrâneos. Ora, se era preciso fé para que Jesus fizesse milagres junto dos fariseus, nada aconteceria, pois eles não acreditavam nele. Importante ressaltar que Jesus sempre recusa sinais que possam ser interpretados só como atos de exibição. Os milagres supõem uma fé básica. Do contrário, a exibição se pede por incredulidade. Nosso texto também traz hoje o detalhe de que Jesus suspirou profundamente, manifestando sua contrariedade pela pretensão dos fariseus, contrariedade baseada no dom do Espírito que o une com Deus. E quando Jesus diz essa geração, se refere a pessoas de sua época que se comportam em desobediência e teimosia contra Deus. Com esta expressão da tradição bíblica, Jesus designa a incredulidade maliciosa que não quer entender os sinais que Deus mesmo realizou por seu povo na história de Israel e que também vai conceder no final dos tempos. Jesus se opõe com decisão a realizar sinais diante de pessoas incrédulas, teimosas ou maliciosas. Estejamos, pois, atentos aos sinais que nos são dados diariamente, de diversas maneiras, vindos de todos os lados. Façamos um exercício de listar os sinais que temos hoje e que gritam por uma atenção redobrada de nossa parte. Jesus nos fala por meio deles também. Um beijo no seu coração.